Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 4 da classe de adultos. Uma igreja cheia do Espírito Santo é assim que a igreja precisa continuar sendo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. E por que a igreja precisa ser cheia do Espírito Santo? Eu vou te falar o porquê e também te darei as respostas do revisando o conteúdo. Textual: e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Ousadia aqui é uma questão de coragem. Sim, para nós anunciarmos a palavra do Senhor, nós precisamos de coragem. E essa coragem não é humana. Essa coragem que nós temos para propagar o Evangelho de Cristo, ela vem do alto, ela vem do Espírito Santo. Então uma pessoa só consegue propagar o Evangelho de Cristo com ousadia pelo Espírito Santo. De nós mesmos, nós não conseguimos. Verdade prática: uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Portanto, suportar as aflições, ou seja, aguentar, dar suporte, suportar as aflições somente com o Espírito Santo. Nós sozinhos, mais uma vez, nós não conseguiremos. O Espírito Santo, ele é o motor da igreja, vamos assim deixar dessa parte, né? Sem o motor, o carro não anda. Sem o Espírito Santo, a igreja também não. Então nós oramos com poder e damos testemunho com ousadia. Então tudo através do Espírito Santo. Introdução: uma igreja perseverante é capacitada para dar testemunho de sua fé, mesmo que em meio ao fogo da provação. Imagine uma situação prática. Uma pessoa está passando uma necessidade. A pessoa está desempregada, por exemplo, então, claro, haverá um momento que padecerá a necessidade. Mas mesmo assim, esta pessoa terá perseverança para continuar pregando a palavra do Senhor, dando testemunho da fé. Hoje eu não tenho nada, mas eu tenho fé que o Senhor vai prover. Isto é o quê? Isto é perseverança em meio ao fogo da provação. Porque muitas vezes nós fazemos as coisas para o Senhor de uma forma, mas nós estamos na bonança. E claro, nós mesmo na bonança nós devemos continuar fazendo a vontade do Senhor. A grande questão é quando chega o deserto. Geralmente, quando chega o deserto, nós temos uma tendência natural, isso aqui é crucial de entender, que isto é natural. O natural humano é parar. Lembra quando o povo saiu lá do Egito, que deu de frente lá para o mar? Apesar de não ser um deserto, né? O que eles fizeram? Não, vamos voltar para o Egito. Por que isso? Porque isso é o natural, é o humano de fazer. Quando nós vemos uma grande dificuldade na nossa frente, nós queremos fazer o quê? Ficar parado ou regressar. Inclusive, por exemplo, lá no livro que fala sobre a questão de Golias, olha o texto. O texto vai nos falar a respeito de que Davi, o Golias, afrontava o povo de Israel. E o povo de Israel não ia em frente. Por quê? Por causa do tamanho de Golias. Porque sabia que ele era um homem experimentado nas batalhas. Era um grande vencedor. Então não era qualquer pessoa que conseguiria derrubá-lo. Então o povo de Israel olhava para aquilo com dificuldade, via que aquilo ali era uma aflição. Então o que o povo fazia? Recuava. Isso aqui só para dar alguns exemplos. Ou seja, humanamente falando, nós sempre quando veremos um problema, nós iremos fazer o quê? Ficar parado ou regressar. Mas quando nós não estamos sendo seguidos pela questão humana, nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, mesmo nas adversidades, mesmo na dificuldade, mesmo nos problemas maiores do que nós, nas guerras maiores do que nós, o que nós vamos fazer? Nós, com ousadia, ou seja, com coragem no Espírito Santo, nós enfrentaremos aquela situação. Então é isso que é a igreja perseverante. É uma igreja que persevera, que ela não deixa de fazer
o que tem que fazer. Tudo que ela faz com ousadia. Por quê? Porque ela é uma igreja perseverante, é uma igreja que está sendo guiada pelo Espírito Santo, está sendo motivada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem dá ousadia para a igreja, então a igreja continua sendo perseverante. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. A ordem era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-la. Eles suportariam tudo por amor a Jesus. Veja que numa situação dessa, quando vem uma lei, por exemplo, qual é a tendência? Nós vamos regredir, dependendo da lei, nós vamos regredir. Por exemplo, há alguns lugares, algumas cidades no país, eu não sei se são todas, mas é proibido pregar a palavra de forma ampla. Ampla que eu quero dizer, por exemplo, com megafone, por exemplo, para todo mundo ouvir. Dentro das conduções, principalmente essas conduções de massa, né? Metrô, trem. Então, há alguns lugares, não sei se é o Brasil inteiro, mas alguns lugares é proibido de propagar o evangelho assim. Então, o que a igreja faz? A igreja acata, porque nós sabemos, na bem da verdade, que ninguém é obrigado a ouvir o evangelho, vamos assim deixar isso aqui claro. Imagina, por exemplo, se você está num metrô, numa condução qualquer, uma pessoa venha e faça um culto não cristão perto de você, você cansado. Sejamos razoáveis. Da mesma forma que nós não queremos que as pessoas façam um culto na nossa frente, com barulhos, por exemplo, batucadas, por exemplo, para que nós acabe ali tirando o sossego da nossa viagem, assim também as pessoas das outras religiões também não são obrigadas a nos ouvir. Então veio essa lei, então, não, mais uma vez, eu não sei se ela é em todo o país, se for na sua cidade, se for assim também, deixa aqui nos comentários, por favor. Então veja o que acontece. A igreja acata essa ordem, veja que não pode pregar em massa, mas não fala que não pode pregar individual. Então o que a igreja faz? A igreja individualmente continua pregando dentro dos trens e metrôs, ou ônibus, né, ou outras conduções. Por quê? Porque ali ela está fazendo as duas coisas, está obedecendo a lei, porque a lei proíbe a manifestação de uma forma ampla, não fala individual. Então, individual ela continua fazendo, então ela continua obedecendo a lei e ao mesmo tempo obedece o ID de Jesus, que é falar. Portanto, aqui vemos que a ordem era clara, os apóstolos estavam dispostos a pagar o preço a não segui-la. Aí aqui entra um outro ponto. Se uma igreja vai para um metrô, para um trem, para descumprir uma lei, que no caso do governo brasileiro, se está disposto a pagar o preço pela questão de não obedecer à lei, então a igreja tem autonomia. Por que ela tem autonomia? Porque a igreja, apesar dela ser uma igreja, uma organização, nós estamos debaixo da lei do homem, né? Mas nós estamos primeiramente debaixo da lei do Deus Todo-Poderoso. Então, uma vez que o Senhor nos dá autoridade para fazer, nós certamente nós faremos, desde que nós estejamos dispostos a pagar o preço. No nosso caso, por exemplo, poderia ter uma prisão, por exemplo. Então, a pessoa está pronta por causa do evangelho, ir para a prisão e ficar nos presídios. Isso tudo é uma questão de suportar o sofrimento. Por quê? Porque é uma igreja perseverante. A igreja que persevera, ela certamente passará por essas situações de estar, talvez até mesmo presa, no sentido literal, porque está propagando o evangelho do Senhor Jesus. Eu, particularmente, você dependendo das circunstâncias, hoje como o Brasil é um país laico, independente das circunstâncias, eu acho muito pouco provável o Estado acionar a polícia para prender uma pessoa que está pregando o evangelho. Eu acho isso muito difícil de acontecer no Brasil, mas se a pessoa estiver disposta a fazer, não negocie seus valores, ou melhor, não negocie seus valores. Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Valores. Há coisas que têm preços e outras que têm valores. Pois bem, qual é a diferença? A diferença é, digamos que hoje, uma pessoa, uma empresa,
coloque um valor muito alto na sua mesa e diga, olha, se a partir de hoje você deixar de pregar sobre esse ponto específico, a homossexualidade, por exemplo, você deixa parar de falar que o homossexualismo é pecado, eu vou te dar tanto por mês, ou te dar essa quantia fechada aqui de milhões, por exemplo. Qual seria a sua postura? Você aceitaria aqueles milhões, ou um outro valor extremamente alto? Ou você diria não? Aí você verá se você tem preço ou se você tem valor. Se você tiver preço, você receberá. Porque eu acredito que você não vai receber o preço. Eu acredito que você seja uma pessoa de valor. Então, o que você vai fazer? Não, eu sou uma pessoa cristã e eu não aceito esse tipo de coisa. Eu vou continuar pregando sobre o homossexualismo, mas pode ser um outro pecado também. Eu falo homossexualismo porque geralmente é um pecado que é mais aberto, né? Ainda mais hoje se fala muito a questão disso e eu sou muito categórico no meu posicionamento. A homossexualidade, sim, é pecado, é algo abominável aos olhos do Senhor, mas eu também compreendo que cada um faz da sua vida o que bem entender. Bom seria se todos chegassem ao pleno conhecimento da verdade, mas nem todas as pessoas aceitam a Cristo como Salvador. Então, se uma pessoa decidiu usar o seu corpo para fazer práticas que aborrecem a Deus, então ele tem esse direito, sabendo depois também ele terá um grande e duro juízo para toda a eternidade. Então, qual é o valor? Eu tenho preço ou eu tenho valor? Eu vou negociar os valores cristãos ou eles são inegociáveis para mim? Isso na teoria é muito fácil de responder. É muito fácil uma pessoa falar, não, os valores cristãos são inegociáveis. Mas quando a coisa aperta, aí é que vai se ver. Por exemplo, se alguém da justiça, por exemplo, falar, olha, ou você para de pregar sobre tal pecado, ou eu vou te levar preso agora. E aí, o que você faz? Então é na hora do aperto, na hora da prática, é que nós vamos ver se realmente nós estamos de acordo com a palavra do Senhor ou não. Porque dentro de quatro paredes, né, no caso de uma igreja, ou até mesmo numa praça pública, dependendo das circunstâncias, o falar não quer dizer muita coisa. É claro que nós devemos falar, é claro, devemos pregar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, há uma diferença muito grande entre eu falar que faço e o fazer, a prática, né? Já dizia que a teoria é sempre assassinada mais cedo ou mais tarde pela prática. Então, teoricamente, nós dizemos que os valores cristãos são inegociáveis. Mas e na prática? Será que realmente nós trataremos os valores cristãos como inegociáveis ou nós iremos nos vender? Isso é uma questão que nós devemos observar e pensar, porque nós devemos ter muito a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa fé está no Senhor, mas será que seremos como Ananias, Misael e Azarias? Olha, rei, nós não precisamos te responder acerca desse negócio. A gente não vai se curvar e ponto. Joga lá na fornalha. Será que nós estamos dispostos a sermos jogados na fornalha e não negar o nome do Senhor? Lá em Apocalipse 3:10, né, que fala, né? 3:8, acho que é Apocalipse 3:8, fala que sei que tem pouca força, mas não negaste o meu nome. O que é isso? O importante não é eu ser forte. O importante é eu não negar o nome do Senhor. Está convicta de sua fé. Uma igreja cheia do Espírito Santo está convicta da sua fé. Não se apoia em suposições, mas em fatos. É muito importante a questão da realidade, o fato em si. Eu lembro muito da história de T.L. Osborne, que era um grande evangelista, juntamente com Billy Graham, inclusive eles eram do mesmo lugar, né? Eram de Oklahoma, nos Estados Unidos. Ambos já partiram para a eternidade. T.L. Osborne, certa vez, ele foi para a Índia. E a Índia, nós sabemos que tem muitos deuses na Índia. E T.L. Osborne, né, ou simplesmente irmão Osborne, ele chegou falando de um tal de Jesus. Então, quando ele chegou lá falando de Jesus, o que o povo da Índia pensou? É só mais um para falar de Jesus, mais um Deus que está trazendo aí para nós. Ou vamos adorá-lo ou não. Mas aí Osborne, e é aqui que entra a questão aqui. Então Osborne começou a pregar que Jesus cura. Só que na manifestação ali onde Osborne estava pregando, ninguém estava sendo curado.
Ou seja, ele está pregando uma coisa e não está vivenciando. O que aconteceu? Ele foi rejeitado na Índia. Osborne voltou para os Estados Unidos, orou ao Senhor, buscou ainda mais o Senhor e voltou para a Índia. Quando ele voltou para a Índia, aí ele começou a pregar que Jesus curava e de fato Jesus estava curando na frente de todos. Ele falava que Jesus fazia e de fato Jesus estava fazendo. Então houve um grande mover na Índia através de Osborne. Por quê? Porque ali ele, como igreja, né, parte da igreja, ele estava convicto da sua fé. Então ele não estava se apoiando em suposições e palavras da palavra, não da Bíblia propriamente dita. Não, ele não estava somente apresentando Jesus como mais um ser divino, mais uma divindade. Não, ele mostrou os fatos. E é isso que muitas vezes está faltando na igreja do Senhor hoje. Os fatos, a realidade. Lembra lá de Atos 3? Olhe para nós, não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Levanta-te. E foi isso que aconteceu. Ele se levantou. Então é isso que falta para nós. É o fato. Porque a igreja, outrora, as pessoas o que fazia? Antes de ir para um hospital, por exemplo, olha, pede oração na igreja. Mas hoje como é que é? A pessoa vai direto para o hospital. E eu não estou dizendo para não ir ao hospital. Não vou falar contra o médico, até porque Lucas, né, que o livro da palavra, era um médico. Eu não vou falar contra a medicina de maneira nenhuma. Eu sou muito a favor da medicina. E tenho certeza que você também o é. Mas o que eu quero dizer aqui para você é o seguinte. Antes, o povo tinha a igreja como referência de cura. Hoje não tem mais. Até o crente não ora mais para ser curado. O crente entra em desespero e vai para o médico. E mais uma vez eu vou dizer, precisa ir para o médico? Sim, precisamos e necessitamos ir ao médico. Eu mesmo tenho ido muito. Nós precisamos. Só que como é a minha vida de oração? Eu vou orar para o Senhor me curar ou vou colocar a minha vida nas mãos dos médicos? Então, antes de eu colocar a minha vida na mão dos médicos, eu preciso me entregar ao Senhor, orar ao Senhor para que o Senhor também abençoe o médico que vai cuidar de mim. Ou a médica, né? Então, o que é isso? Isso é um fato. Então, antes, uma outra questão, por exemplo, e isso aqui pesa muito contra nós, isso é muito ruim para nós, que eu lembro que anteriormente, há muitos anos, uns 30 anos, o que acontecia? Quando uma pessoa ia fazer um crediário numa loja e chegava lá com um cartão de membro da igreja, o que o vendedor fazia? Olha, pode vender porque essa pessoa é cristã, então é uma pessoa que paga direito. Ela pode não ter os documentos, mas como ela tem esse documento de membro aí, então ela é uma pessoa da fé, uma pessoa crente, pode vender porque ela não vai dar calote, né? Ela vai pagar direitinho. Hoje em dia, como é que funciona? Hoje é possível de uma pessoa chegar lá com um cartão de membro numa loja, ela não querer vender porque tem medo de tomar calote, porque o crente agora só há misericórdia. Porque nós perdemos a nossa identidade. Tudo aquilo que os antepassados construíram, né, os apóstolos, as pessoas que vieram antes de nós, né, os cristãos mais antigos, construíram, nós, de uma forma geral, nós jogamos tudo por terra. Por quê? Porque nós, muitas vezes, nós pregamos uma coisa, mas não vivemos a prática daquilo que nós estamos pregando. Nós falamos que Jesus faz, mas as pessoas não veem Jesus fazer através de nós. Então, a igreja perseverante, ela tem convicção da sua fé. Ela não tem medo. Ela parte para cima no bom sentido da palavra e mostra que realmente Jesus faz e Jesus continua operando milagres. Sinopse: a igreja primitiva enfrentou perseguições, mas permaneceu firme na fé e na missão. Uma igreja que ora com poder, orando com propósito. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. A oração é a chave da vitória. Eu lembro que o pastor Nilson do Amaral Fanini, pastor presidente da Liga Mundial das Igrejas Batistas, ele falava muito que quando um crente, muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, nenhuma oração, nenhum poder. E eu concordo em gênero, número e grau. Pastor Fanini, que também já partiu para a eternidade. Olha que a oração, nós precisamos fazer uma oração específica. Muitas vezes eu vejo a forma, né? Certamente você observa também,
há situações na hora da oração que é um puxar para um lado, outro puxa para o outro. Nós devemos fazer o quê? Estar no mesmo propósito, orar com um propósito específico. Quando, por exemplo, Pedro foi preso, a igreja fazia contínua oração por Pedro, para que ele fosse liberto. Estavam todos no mesmo propósito. Hoje, muitas igrejas aqui no Brasil têm o costume, isso aqui é importante nós observarmos, olha a palavra costume. A igreja tem o costume de orar às 8 horas da noite durante o culto, né? E mais uma vez eu não vou aqui falar contra a oração, muito pelo contrário, a oração é a chave da vitória, nós devemos continuar orando. Mas observe sempre que as pessoas falam assim, vamos fazer uma oração aqui das 8, que nós temos esse costume de 8 horas orar. Ou seja, está orando por costume e não por propósito. Então, muitas vezes as pessoas vão orar às 8 horas, vai continuar orando e nada vai acontecer. Por quê? Porque não se tem um propósito específico. A questão é, qual o propósito pela qual eu tenho orado? A gente começa a orar num propósito e de repente a gente já se perde, já nem sabe para onde mais que a gente está indo. Nós sabemos, eu sei, você sabe, que a oração, eu acho que quando aquelas orações longas, né, e pessoas têm muita intimidade com o Senhor, ora muito, né, durante mais de hora, é claro que não vai ter uma hora ou outra que ele vai orar por um outro propósito. Você de repente tem uma oração longa, ora por uma coisa, ora por outra, não há nenhum problema nisso. O que eu quero dizer para você é o seguinte, que de modo geral, toda oração que o crente faz, principalmente essa oração costumeira, é uma oração só por costume, não tem um propósito, não tem um porquê, é só um costume mesmo, é o mesmo costume que a gente tem de acordar pela manhã e tomar café. É só um costume. Então, quando essa questão, é claro que o café no nosso caso é necessário, né? Porque alimenta o corpo. A oração também deveria alimentar a alma, mas nesse caso não. Por quê? Porque é uma oração sem propósito. É uma oração costumeira. É uma oração, tanto faz se fizer ou não. É uma oração sem nenhuma importância. É isso que passa. Então, a nossa oração precisa ser o quê? Olha, vamos orar aqui às 8 horas para esse propósito específico. Ou vamos orar pelos jovens, por exemplo. E isso aqui é muito importante. Há 2 grupos na igreja que precisam de uma atenção especial. Um deles é o grupo de jovens. Os jovens precisam das orações. Por quê? Porque são pessoas muitas vezes imaturas. Estão na igreja às vezes até muitos anos, mas não têm maturidade cristã. Por quê? Porque eles aprenderam de uma forma completamente equivocada certas coisas, pelas quais hoje tem a internet que ensina, tem um mundo que ensina e muitas vezes ensina errado. Então nós precisamos continuar orando pelos jovens para que eles tenham uma maturidade cristã. E um outro grupo que precisa muito das nossas orações são as crianças. As crianças, de modo geral, são esquecidas na igreja. Muitas vezes não tem nenhuma importância. O que Jesus disse? Deixai vir a mim os pequeninos, que dos tais é o quê? É o reino dos céus. Mas o que nós fazemos, de modo geral? Nós deixamos as crianças de lado. As crianças é o ponto-chave da igreja. Para mim, existem 2 pontos na igreja. Primeiro, a questão estrutural. Na questão da estrutura, para mim, o mais importante da igreja é a aparelhagem de som. É o som, porque é pelo som que nós vamos propagar o evangelho. Não adianta uma pessoa ter uma igreja luxuosa, linda, com ar-condicionado, tudo bonito, mas não tem som para propagar. O importante é o som, na questão estrutural. E na questão de pessoas, o grupo mais importante são as crianças. Nós precisamos dar um pouco mais de espaço para as crianças, ter mais cuidado com as crianças, observar as necessidades das crianças. As crianças é um ponto-chave na igreja. E eu digo muito uma questão, eu já até falei isso para uma certa pessoa, uma pessoa que dirige uma igreja, que é o seguinte: eu sei que a sua igreja vai crescer muito, e a pessoa perguntou por quê. Eu falei, porque você deixa um espaço muito grande para as crianças. Inclusive, o espaço que essa igreja deixa para as crianças, o espaço físico, quero dizer, é maior do que a igreja, é maior do que o templo, porque eles observam muitas crianças. Então a ideia, a tendência é, à medida que a igreja vai crescendo, essas crianças vão crescendo junto com a igreja. Então terá uma hora que essas crianças vão virar jovens e vai virar o maior grupo da igreja. Então observe que quando nós cuidamos das nossas crianças, nós estamos cuidando tanto do futuro da igreja quanto do presente da igreja. As crianças não é o futuro da igreja.
As crianças também será o futuro da igreja, mas principalmente as crianças é o presente da igreja. E já observou? Eu não sei se você já teve a oportunidade, né? Triste de ir para uma igreja sem criança. Já observou o quanto que o culto é triste? É uma coisa que não é nem triste, né, a palavra, mas é um meio vazio, parece que está faltando algo. Sim, está faltando algo, está faltando as crianças. As crianças realmente é um grupo completamente especial e nós devemos ter esse cuidado com as crianças. Então vamos continuar orando para que o Senhor continue abençoando as nossas crianças e afaste delas o lobo. O lobo que eu digo no sentido mais humano da palavra, né? Porque você entendeu, né? Pessoas que têm maldades com criança, né? Para Deus repreender esse do meio de nós, que muitos deles estão travestidos dentro da igreja como pessoas boas, como cordeiros, mas na verdade são lobos e querem devorar as nossas crianças. Orando em unidade, e ouvindo eles isto unânimes, levantou a voz a Deus. E ouvindo eles isto unânimes, levantaram a voz a Deus. Orar em unidade. Veja que não é porque uma pessoa, porque eu e você somos pessoas diferentes, que nós não podemos ter uma oração unida. Muito pelo contrário, nós devemos ter essa união. E qual é o ponto aqui? A nossa unidade. Nós oramos a Deus. Nós somos unânimes e levantaremos a nossa voz a Deus, para que Deus ouça as nossas orações. Mas como é que Deus vai ouvir as nossas orações? Se eu estou orando por uma causa, ou no nosso caso aqui, eu oro contra você. Como isso é possível? E você ora contra mim? Isso não é possível. Nós somos pessoas diferentes, distintas, mas nós temos que ter unidade. Oramos ao Senhor com o mesmo propósito, com o mesmo desígnio, com a mesma vontade, com a mesma clareza. Por quê? Porque nós somos pessoas diferentes, mas não é porque nós somos diferentes que nós não podemos ter unidade. Muito pelo contrário, nós devemos ter unidade para continuar orando ao Senhor, né? Orando a Deus com um propósito específico. Orando fundamentado na palavra de Deus. Não basta orar. É preciso orar tomando por base a palavra de Deus. Orar fundamentado na palavra é orar crendo e afirmando as suas verdades. Possivelmente você já foi criança um dia, né? E muito provavelmente você já fez aquela cobrança para o seu pai ou para sua mãe, né? Ah, mãe, a senhora prometeu, né, pai? O senhor prometeu que se eu fizesse isso, o senhor ia fazer aquilo, a senhora ia fazer aquilo. E o pai e a mãe acabam ficando presos pela promessa, não é assim? De um modo geral, né? Se bem que pai e mãe faz se quiser, né? Com Deus é a mesma coisa. Deus está preso por sua palavra. Então, quando você ora fundamentado na palavra, é diferente. Eu lembro que certa vez eu era líder de jovem e eu estava orando e um diácono virou para mim e disse assim: eu observei que você ora citando as passagens bíblicas. Você sabia que isso é errado? Eu olhei para ele e disse assim: isso é errado? Por que é errado? Não, as palavras têm que ser sua. Você não pode usar a palavra de Deus contra ele. Eu falei, mas uma oração não é uma palavra contra Deus. E ele começou a falar de umas coisas assim. Eu falei, realmente ele é um diácono, mas realmente ele está um pouco fora. Por quê? Porque, na verdade, nós devemos orar pela palavra. Por quê? Porque quando você ora pela palavra, não é que Deus vai se esquecer da sua palavra, mas quando você ora mencionando a palavra, você demonstra para Deus que você conhece a palavra dele e que uma vez que ele falou, ele não pode voltar atrás. Então, não vou dizer uma palavra assim que Deus é obrigado, mas Deus fica preso à sua palavra, que aí parece que a única coisa que prende a Deus é a sua palavra. Ele está preso por sua palavra, até porque ele vela para fazê-la cumprir. Então, quando você ora, quando eu oro ao Senhor com todo o nosso coração, com todo o nosso fervor, com toda a nossa verdade, né? Com toda a nossa honestidade, com a nossa fé, usando fundamentado na palavra, a tendência de Deus responder é muito maior. E isso é importante, falando sobre a resposta da oração, porque nem toda oração será respondida, ou pelo menos no tempo que nós precisamos que ela seja respondida. Jó passou uma situação muito difícil, orava ao Senhor e o Senhor não respondia a palavra. Olha a situação de Jó. Jó teve uma vida sofredora,
mas Deus não respondeu. Inclusive, é até uma questão muito curiosa. Jó morreu sem saber por que ele passou por aquele processo inteiro. Então, nós devemos compreender essas coisas, né? Ter maturidade para essas coisas. Sinopse: a oração foi e é a base espiritual da igreja, trazendo direção, coragem e poder de Deus. Uma igreja ousada no seu testemunho. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição. E, na verdade, todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos nós seremos perseguidos como igreja, né? Eles vão perseguir a igreja, e também seremos perseguidos individualmente. O mundo não gosta de nós. O mundo, na verdade, eu posso dizer que nos odeia. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que enfrentar com ousadia a oposição ao Evangelho. Não é porque a televisão, né, a mídia aberta está contra o Evangelho, não é porque a sociedade está contra o Evangelho que eu vou me desviar do Evangelho, de maneira nenhuma. Eu preciso ter fé e coragem, ousadia no Espírito Santo para enfrentar essas questões. Eu não posso deixar que o fato da sociedade, a mídia, até mesmo a justiça sufocar a igreja, sufocar o Evangelho, eu preciso morrer por conta disso, de maneira nenhuma. Eu preciso lutar para que realmente venha a ser demonstrado em público, em prática, que realmente eu sou uma pessoa da fé, que eu creio em Cristo, que eu creio no Evangelho. Imagina só, começou a coisa a apertar e eu vou fazer o quê? Eu vou recuar? De maneira nenhuma. A Bíblia diz que Deus não tem prazer na alma que recua. João 16,33, Jesus disse que no mundo tereis aflições. Então nós devemos ter maturidade para compreender e ousadia para enfrentar as questões que vêm contra o Evangelho, e isso não faltará. Pessoas na sociedade, mídia, de modo geral, justiça e tudo mais contra o Evangelho, mas nós precisamos continuarmos firmes na presença do Senhor. Jesus disse que por causa do nome dele nós seríamos perseguidos. Ousadia no exercício dos dons espirituais. Devemos, portanto, nos encher do Espírito Santo para que seus dons tragam edificação à igreja. E aqui cabe uma questão importante. Eu tenho um dom espiritual, é para a edificação da igreja e não para o meu benefício. E isso precisa ficar claro. Quando Deus entrega a alguém um dom, né, o Espírito Santo entrega a alguém um dom, ou alguns dons, ou os 9 dons, o que essa pessoa precisa compreender? Que aquele dom é para edificar a igreja e não para benefício próprio. Digamos, vamos imaginar aqui uma situação. Deus me deu o dom de maravilha, de cura. Então, o que eu faço? Eu vou para uma pessoa que está enferma, está doente, eu oro por essa pessoa é curada e por conta disso agora essa pessoa tem que me pagar um valor específico. Olha, eu vou orar pela sua filha, pelo seu filho, mas ela alcançando a cura, você tem que me pagar X. Isso é o quê? Benefício próprio. O dom não é para isso. Isso é antibíblico. Os dons é para a edificação da igreja. Um outro ponto é, como é para a edificação da igreja, eu não tenho que estar no meio da rua falando em línguas para as pessoas verem que eu tenho um dom. Ou fazer isso ou fazer aquilo para mostrar na rua que eu tenho dom. O dom é unicamente para a edificação da igreja. Mesmo porque, quando uma pessoa usa os seus dons fora da igreja, e eu sei que em alguns casos específicos será direcionado por Deus, é uma coisa. Mas quando uma pessoa faz por si só, o que acontece? Ele acaba levando escárnio para ele e para o Evangelho e para a igreja. Então, mais uma vez, a pessoa que tem dons espirituais precisa ter maturidade em entender e exercer os seus dons espirituais segundo a vontade de Deus para a edificação da igreja. Tanto dentro da igreja quanto em outro lugar. Precisa ser direcionado por Deus. Ousadia na exposição da palavra. O cristão cheio do Espírito se torna
corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. Quando uma pessoa tem um pouco de estudo que eu digo assim, sabe a ler e escrever, ele consegue pegar alguns textos bíblicos, mesmo sem ser cristão, e criar um bom texto, um bom sermão. Ele consegue? Consegue. Só que não tem poder. Por que não? Porque isso é somente para pessoas cheias do Espírito Santo. Certa vez eu fui ver um pastor pregar, que foi o pastor Ron Kenoly. O pastor Ron Kenoly é tido como o melhor ministro de louvor do mundo. Ele foi ministrar, e conforme ministrar louvores, na verdade, né? Ele foi num show evangélico, né? E ele foi cantar, ele cantando, e sempre quando ele canta, ele sempre dá uma palavra. E é incrível, nunca vi ninguém falar o Salmo 23 como Ron Kenoly. Eu fiquei extremamente impressionado. Ele cantou os seus louvores, né? Tem muitos louvores, inclusive, possivelmente, tu já até cantou algum louvor dele e você não sabe, né? Porque, como ele é americano, pode ter cantado, por exemplo, uma música dele em português, por exemplo, Eu Vejo o Senhor. Eu Vejo o Senhor é uma música de Ron Kenoly. Então, o que acontece? Quando ele começou a falar o Salmo 23, eu senti a presença do Senhor. E ele só falou o Salmo 23. Ele só falou. De cor. Ele falou todo o Salmo 23. Mas por que Ron Kenoly só mencionou a palavra e eu senti aquela presença? E não foi só eu. Tinha milhares de pessoas no evento, então muitas pessoas sentiram também. Dava para ver o choro. A presença foi notória. Mas por que isso? Porque Ron Kenoly, ele é um pastor cheio do Espírito Santo. Então, quando ele fala da palavra, ele fala com poder. Então, quando uma pessoa, isso, te dando um exemplo do Ron Kenoly, mas pode ser o pastor da sua igreja, e se você é um pastor, pode e deve ser você. Uma pessoa, um jovem da sua igreja, um irmão, uma irmã, quando nós somos cheios do Espírito Santo, só o falar já causa um fogo espiritual dentro da igreja. Mas para isso eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Não é com texto montado, ler um texto montado, que a presença do Senhor chegará. De maneira nenhuma eu preciso falar com poder. Por quê? Porque eu estou cheio do Espírito Santo. Mas se o Espírito Santo não está em mim, como é que eu vou falar e as pessoas vão se alegrar? Como é que eu vou falar e as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo? De maneira nenhuma. Como é que eu vou falar e as pessoas vão crer na palavra? De maneira nenhuma. Por quê? Porque não vai gerar nessa pessoa a fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Mas como eu falei, sem convicção, sem a presença do Espírito Santo, sem ousadia, então não causará absolutamente nada. Então é importante que nós venhamos entender que a igreja precisa ter ousadia para expor a palavra, ter coragem para expor a palavra. E aqui na questão da palavra, cabe também um outro ponto. Independente do que a sociedade diz, do que a mídia diz, eu preciso pregar a palavra e não estar em acordo com a sociedade pecadora que nós estamos vivendo. E muito menos com a televisão também, né? Com rádio, seja qual for o tipo de mídia aberta. Então é importante que nós venhamos ter e continuar tendo identidade. A Igreja do Senhor precisa continuar tendo identidade. Haja vista que a igreja, de modo geral, já perdeu a identidade faz tempo. Por exemplo, quanto tempo tem que na tua igreja não há um batismo com o Espírito Santo? Observe. Aí você analisa quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo, como já fechou o ano, né, de 2024. No ano passado, quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo na sua igreja? Aí você vê uma pessoa da antiga, da sua igreja, e pergunta assim para ela: no ano que a senhora estava aqui, que o senhor estava aqui, que o senhor começou, quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo naquele ano? Você vai ver a discrepância. Você vai ver que a diferença é enorme, é muito grande. Por quê? Porque antigamente a igreja tinha uma identidade. A igreja pregava com ousadia, a igreja falava do Espírito Santo, a igreja buscava o batismo com o Espírito Santo, a igreja não tinha medo disso, de um ou de outro, se alguém vai falar ou não, se a mídia vai ser contra ou não. A igreja tinha uma identidade, ela falava com firmeza. Hoje a igreja quer andar de mão dada com o mundo, então não há manifestação na igreja por conta disso, porque a igreja perdeu a sua identidade.
Sinopse: movida pelo Espírito Santo, a igreja anunciava o evangelho com ousadia, sem temer oposição. Nós temos que continuar assim. Independente da oposição, nós vamos continuar pregando a palavra contra o pecado. Conclusão: a primeira igreja não foi perfeita, como o livro de Atos deixa bem claro. Contudo, suas limitações eram superadas por um viver diário sob a capacitação do Espírito Santo. A igreja primitiva ela não foi perfeita, e a sua igreja eu tenho certeza que também não, da mesma forma que a minha também não o é, porque não há igreja perfeita nesse sentido. Nenhuma igreja é perfeita. Então, independente disso, nós devemos ser uma igreja santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Temos problemas, limitações? Claro que temos limitações. Somos falhos? Sim, somos falhos, mas nós vivemos pela capacitação do Espírito Santo em nós. Nós devemos continuar vivendo na presença do Senhor, uma igreja cheia do Espírito Santo. Para quê? Para quando nós falarmos, as pessoas compreenderem o amor de Cristo. Quando nós pregarmos sobre cura, o Senhor Jesus curar. Então, quando a igreja fala cheia do Espírito Santo, as coisas acontecem dentro e fora da igreja. E aquilo serve como testemunho para o reino dos céus, e o reino dos céus acaba sendo acrescido. E um outro ponto também pela qual a igreja precisa ser uma igreja cheia do Espírito Santo, para que quando chegar naquele grande dia que o Senhor vier buscar a sua igreja, nós subirmos para as mansões celestiais. Revisando o conteúdo. Número 1. De uma igreja perseverante que permanece firme na fé mesmo diante das adversidades. 2. Uma dessas marcas é a aceitação de princípios e práticas que afrontam as Escrituras. Número 3. A igreja reunida clamando para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Número 4. Está relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Número 5. Refere-se à coragem de Pedro e João quando foram interrogados pelos anciãos e escribas. E que nós devemos continuar firmes, sendo uma igreja cheia do Espírito Santo. Se você gostou da aula de hoje, você deixa o seu like. Se você não gostou, você deixa o seu dislike também. E se você gostou, compartilha a aula de hoje com aquela pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Fica na paz e continuamos sendo uma igreja cheia do Espírito Santo. Tchau!